Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast da Confins e hoje é mais um episódio do Entre Nós, com uma das nossas irmãs amadas aqui da Confins, mas antes de apresentar ela, e aí Matheus, como você está? Tudo bem, obrigado por me apresentar e antes de a gente dar prosseguimento, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar já no início, porque ajuda no nosso engajamento, beleza? Isso aí. E a nossa querida irmã que hoje está aqui no nosso episódio do Entre Nós, que nós vamos conhecer mais o seu testemunho, a nossa querida irmã Claudineia. Faz barulho na fiel! Essa galera, amor. Meu Deus do céu, né? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Tá animada, Cláudia? Nossa. O que eu digo? Tem que se animar. Se você não tá animado, tem que se animar. Então, tô animada. Tô animada. Trouxe polêmicas, não? Assim, polêmicas? É. Vocês gostam? Não, por isso que nós te chamamos. Ah, então tá bom. Nós queremos polêmicas, irmã Cláudia. Brincadeirinha, né? Sim. E aí, Claudinha? A irmã Claudineia é mais conhecida como Cláudia e Claudinha para os íntimos, né? Isso. A irmã Claudinha. Cláudia, conte pra nós aí como que foi o teu início, o início da tua fé. Como que tudo começou? Então, eu não nasci num lar evangélico, né? Meus pais não são cristãos, nem minha família não é. E eu conheci Jesus através da vida do Vanderlei, né? Do meu esposo. Varão valoroso. Porque foi através dele que eu conheci Jesus, né? Então, eu era vida louca e ele estava, né, fora dos caminhos do Senhor. E a gente se conheceu aí nas baladas, né? Uhum. E ele desviado e eu perdida no mundão. Aí ele começou assim, tipo, conhece esse louvor? Conhece isso? Conhece aquilo? Eu falei, não conheço. Mas você se interessava quando ele perguntava? Ou não tinha nada assim? Não, porque eu não conhecia, né? Uhum. Eu não conhecia, então eu ficava, tipo, eu não conheço. Né? Daí ele... daí vinha, mostrava as músicas, né? Quando a gente se conheceu, daí a gente já foi morar junto, né? 3 dias depois a gente já foi morar junto. 3 dias depois? 3 dias depois. 3 dias? Ô, irmão Vanderlei, bem rápido, né? Na processo. quinta, no sábado, domingo, a gente já tava morando junto. Mas tem muito crente aí que tá aí 9 anos e não casa, né, meu? Nossa. Um aviso, né? Ó, a Sei polêmica, lá. eu falei. Fica a dica, né? Fica a dica. Aí a gente... Daí a gente já vai morar junto, e daí ele tinha muito CD, coisa nada de algumas coisas, né, do tempo que ele era, né, cristão. E ele vinha e me mostrava, e eu falava, mas eu não conheço, né? Uhum. E daí um dia eu falei assim, cara, eu não conheço, não quero saber, você procure quem sabe, porque, assim, não adianta você vir falar pra mim. Eu não conheço, não sei quem são, nunca ouvi falar, então fica difícil você compartilhar comigo, né? Aí foi. Aí ele começou a mostrar, tipo, Oficina G3, algumas outras bandas lá que ele conhecia, mas que eu não conhecia, né? Aí eu comecei a gostar, daí... Do Oficina G3 tem uma música só do CD do Tempo que eu gostei. E daí a gente tinha um radinho ainda de gravar fita. Aí eu escutava um programa que eu não lembro agora. E daí eu ouvia aquela rádio, que provavelmente era cristã, né? E daí tinha sempre eles estavam colocando algumas músicas ali, né, pra tocar. E daí eu achei uma fita lá e falei, vou gravar esse negócio aqui. Aí gravei, daí fui lá, mostrei pra ele, né, toda feliz na vida, né. Daí tudo ficou feio, né, mal gravado, mas com voz no fundo e tal, mas enfim, daí mostrei. Daí dali ele começou a voltar, né, para a igreja, mas ainda voltava para a igreja e nós se matando, e ele fumava na época, né, e coisa arada, assim. E daí eu dizia assim, mas cara, você está indo para a igreja, mas você sai dali, você fuma, eu acho que é errado isso, né, não tá certo. E daí, não, porque não sei o quê, e ele estava voltando, então, né, era o tempo dele, né, Sim. Eu tinha que respeitar, mas na época eu não respeitava, né, não respeitei. E daí a gente começou a ir para a igreja, ainda na época
com os pais dele, né? E foi, assim, indo. E daí... E assim, só que toda vez que a gente ia para a igreja, a gente voltava, a gente se matava, né? Porque eu achava que estava tudo errado, entendeu? Porque eu via umas coisas e falei, mas, cara, não é assim. Né? Eu acho que não é bem assim. E eu não conhecia nada de Jesus, não conhecia nada de igreja, não conhecia nada de Você não concordava com aquilo que era pregado, assim, algumas questões? Eu acho que nem tanto na pregação, eu acho que era a atitude das pessoas, sabe? O comportamento que elas agiam ali e fora da igreja, sabe? Eu acho que era totalmente errado e eu depois falava assim, sabe? Eu acho que é errado, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão pecando e assim, eu acho que está errado, sabe? E não concordava e a gente entrava às vezes, né, nesse assunto e a gente acabava brigando e muitas vezes assim, quando o Vanderlei ia para a igreja e estava tocando, e eu assim, mas eu também não tinha esse conhecimento, eu não tinha o entendimento, eu não tinha quem me instruísse. Sim. Então, em vez de eu ajudar ele, eu criticava, julgava, falava, vai para a igreja, crente, vai lá tocar, agora você é crente, né? Daí, depois lá você é o quê, entendeu? E daí nós, né, se matando, né? Aí a gente começou, assim, se mudando, sabe? A gente conheceu um casal e eles começaram a trabalhar na nossa vida, né? Essa questão de que eu tinha que não ser tão explosiva, que eu tinha que apoiar ele, porque ele era meu esposo, ele era... Eu vou falar, mas assim, hoje eu entendo que não, né? Que na época eu era também, né, sacerdote. Mas que a gente tinha aquele entendimento que só ele era sacerdote, Sim. que eu tinha que respeitar, que eu tinha que honrar. Não que eu não tenha que honrar meu marido e tudo, né? Mas na época né, a pessoa diz assim, você tem que cuidar, você tem que honrar, você tem que não pode falar isso, você tem que ajudar, você tem que incentivar ele a voltar, ele aí. E assim, a questão do fumar, ele vai parando por conta, né? É o discipulado, né? O discipulado, né? Só que, para mim, talvez na minha cabeça e na época, eu já tinha que consertar tudo, sabe? Tipo, não era assim, vai levar quantos anos para parar de fumar e para tomar uma atitude, sabe? E eu cobrava muito o Vanderlei nessa questão de como se comportar, assim, sabe? Como que um homem se comporta, sabe? As atitudes... em casa, no trabalho, essa questão assim, sabe? Eu não queria que ele fosse assim, eu sou da igreja, mas em casa era, sabe, virado no saci. Do jeito que quisesse. E eu, para mim, que eu acho que você tem que ser o que você é na igreja, ou você tem que ser em qualquer lugar. Você não pode ser uma pessoa num lugar e outra em outro. E daí a gente, né, se pegava nessas coisas aí. E daí estava tendo uma festa nessa igreja que a gente estava indo, que era quando a gente começou, que eu não lembro que festa que era, e eu estava lá no meio daquele povo, sem conhecer nada, sem saber de nada, daí eu lembro que a pastora chegou e falou assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, beleza. Tipo, tá bom, né? Quem que não quer aceitar Jesus, né? A mesma coisa assim, você quer Deus ou quer o diabo, né? Daí, claro que você vai escolher Deus, né? Você não vai escolher o diabo, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom. E vida que segue, né? Aí Só que é aquela coisa, né? Eu não tive um encontro verdadeiro com Jesus, né? Ele só foi assim, tipo, apresentado dessa forma. Você quer aceitar e claro, né, que você vai aceitar. Aí passou, aí a gente saiu dessa igreja, porque daí os pais dele se desligaram dali e a gente foi para uma outra. E daí, nesse caminho da outra, a gente conheceu um casal, né? E daí eles também, na verdade, que começaram a trabalhar na nossa vida, sabe? E daí a gente ficou com eles mais de 10, 11 anos, né? Nossa. 20 anos, 10 anos, eu sei que era tempo. E ali que eles começaram a trabalhar, sabe? Essa questão de cuidado e tal, né? E daí um dia, assim, eu tava mal. Meu Deus. Eu só não queria, assim, morrer, sabe? Tipo, vou lá tirar minha vida, entendeu? Porque, por mais que, às vezes, as situações são difíceis, mas eu queria viver, sabe? Eu queria viver. Mas eu tava ruim, mal. Pecadora, assim, até o último, sabe? Mas não, tipo, pecando, assim, de roubar, matar ou trair. Mas, tipo, mal. Pensamentos impuros, atitudes
nossa, terríveis. E daí essa moça, desse casal que a gente conheceu eles, eu não lembro bem o que eu ia fazer, mas aquele dia eu estava pronta para fazer qualquer coisa, assim, sabe? A gente já tinha discutido com o Vanderlei já tinha saído de casa, assim, e eu falei, cara, eu vou sair, vou aprontar, entendeu? E daí, nessa hora, ela chegou, sabe? Daí ela chegou, entrou, e daí falou assim, queria falar com você, Cláudia. Daí eu falei, tudo bem, entra aí. E eu, na minha cabeça, meu Deus, o que essa mulher vai falar, né? Mas... chamei ela para entrar, ela entrou ali e tal. E a gente, quando não tem Jesus, ela é um pouco rebelde, ela é um pouco grossa, né? E, tipo, áspera, assim, né? Aí ela pegou e falou assim... Daí começou a conversar comigo. Eu falei, não tá bem. Eu vou me separar, eu não quero mais saber do Vanderlei, ele que vá para onde ele quiser, eu vou ver minha vida, sabe o quê? Esse negócio de casamento, essa coisa, eu quero curtir minha vida, eu quero largar tudo e vou separar. Vou embora, né? A gente morava em Curitiba. Vou embora para Ponta Grossa e vou viver minha vida. E daí ela pegou e pegou na minha mão e falou assim, Cláudia, eu quero apresentar para você uma pessoa. Daí eu falei assim, tipo, na minha cabeça, mais uma, né? Mais uma que apresentar. Aí ela disse assim, eu quero apresentar para você Jesus. Aí ela falou assim, você aceita ele como Senhor e Salvador da tua vida? Aí eu disse, sim, eu aceito. Aí, na hora, assim, eu saí dali, tipo, fui pro banheiro, vomitei um negócio, assim, que parece uma macumba, um negócio muito louco. Tipo, sabe, quando você aceita Jesus e, sabe, corri pro banheiro, assim, sabe? E eu lembro até hoje, sabe? Mas parece que, sabe, quando sai, assim, algo de dentro de você, que estava ali, sabe? Foi uma libertação, né? Aquilo, sabe, era um bolo de sentimento, de coisa ruim, sabe? Meu Deus, eu não sei, é tipo uma macumba mesmo, um negócio louco. Aí eu voltei, né, me recompus, assim, daí voltei, daí ela falou assim, você aceitou Jesus, né, agora você vai caminhar com ele, né, você é filha dele, e daí ela começou aquele processo de me apresentar, de eu caminhar mais perto de Jesus, de eu abrir as coisas para ele, né? Aí trabalhar no meu caráter, o meu comportamento, as minhas atitudes. E eu digo assim que foi tempo, porque não foi tão fácil assim, né? Tipo, né? Aceitou Jesus e já está limpa e santa e perfeita ai, bonitinha ali, né? Não, palavrão, grito, ainda rolava solto, né? Só não chamava os outros de santo, né? Mas o resto, né? E daí e daí ela foi trabalhando e eu também fui respondendo, né? Porque você também, assim, você tem que aceitar Jesus, mas você também tem que tomar uma decisão, você também tem que tomar uma atitude. Se você aceitou Jesus e continua na mesma, né? Então, eu acho que é em vão, né? Então, a atitude também tem que andar junto, né? O comportamento, o teu caráter, né? Eu vejo que tem que andar junto ali. E daí eu comecei, tipo, mudar e errava e caía e errava, consertava um pouco e mudava um pouco. Mas assim, foi uma jornada, né? Até aprender bem, né? E mudar muitas coisas. E eu ainda tenho que mudar muita coisa ainda. Muita coisa. É um processo ainda. Acho que naturalmente isso até que ele venha, acho que esse é o caminho, né? Mas uma coisa interessante que você citou ali, foram 2 casais que cuidaram de vocês por 2 períodos. E é isso mesmo? Tipo, de acompanhar vocês, assim. Isso. O quão importante é você abrir a tua vida para alguém que você confia, assim? É importante. Né? Igual assim, claro, você não vai sair também abrindo a tua vida para qualquer um, né? Você tem que ter eu acho que o discipulado, né? Vamos dizer assim, que é um discipulado, né? Que a gente teve. Eles caminharam com a gente, mas não é aquela coisa assim,
meio que no Jogando automático, né? Forçado. É natural, né? Não, é natural, entendeu? Então, eles como a gente sempre brinca que a gente levava chibatada em amor e a gente nem sentia, né? Aham. Mas foi essencial para a minha vida e para a vida do Vanderlei, porque eu digo assim que talvez, se nós não tivéssemos esse discipulado, nós não estaríamos juntos hoje, entendeu? Por toda a situação, por tudo que a gente passou, pelas dificuldades, até pelo nosso temperamento, sabe? Então, com certeza, nós não estaríamos juntos. Né? Mas esses 2 casais foram pais que trabalharam na nossa vida toda essa questão de mudança mesmo, né? Então, eu acho importantíssimo o discipulado, sabe? Claro, você vai criando confiança, né? É um você laço, é um laço. Cresce, né? Não é da noite pro dia. Você vai trabalhando aos poucos, né? Mas eu acredito também que é um pontapé que se inicia de você realmente falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Sim. Eu preciso abrir minha vida aqui para, né, claro, como você falou, você vai ver, você vai escolher realmente quem é a pessoa certa, você vai ver na comunidade que você frequenta quem é a pessoa indicada e tal, às vezes até o pastor pode ajudar. Sim. Mas é muito assim, cara, não tá dando. É a comunhão que tem sido pregado muito ultimamente. Eu preciso abrir para que eu consiga essa ajuda, né? Sim, com certeza. Porque quando você abre, né, você confia naquela pessoa e você abre, você vai, quem está de fora vê melhor a situação às vezes, né? Por muitas vezes a gente estava ali num túnel sem saída e a gente e quando a gente tinha problema ou qualquer coisa assim, a gente já mandava mensagem, sabe? Ó, precisamos conversar. Então era batata, sabe? Aí a gente chegava, sentava, conversava e parece assim que, nossa, uma luz assim clareava a nossa mente, assim, sabe, para algo que estava acontecendo e a gente não estava vendo, né? Então, o discipulado, esses 2 casais foram muito essencial nessa questão, assim, sabe, de ajudar a gente ver as coisas que a gente estava errando e consertar, né? E até teve uma delas que, quando que foi o primeiro casal que a gente brinca, que eles que tiraram toda a casca, né? Depois os outros só vieram com os curativinhos, assim, sabe? Mas o primeiro casal foi que arrancou a podridão, a casca seca, aquela coisa, né? E um dia ela sempre queria marcar tempo comigo e eu dizia assim, não, deixa pra lá, Kátia, vamos só aqui, né? Aí ela, não, mas a gente precisa sentar e conversar. Daí eu falei, tá, eu vou sentar com você e conversar, só que eu não vou falar nada. Tipo assim, sabe? Dá pra ver que a Claudinha era aquela pessoa bem facinha de discipular, bem tranquila de discipular. Que Deus abençoe meus amigos, né? E daí eu falei, tá, a gente vai sentar, mas eu não vou falar nada. Daí ela, não precisa. Deus vai me revelar tudo. Eu falei, então tá bom. Daí Aí eu falei, então beleza, então vamos deixar Deus revelar. E não falei nada. Daí eu fui lá e ela marcou um discipulado às 7 da manhã. Nossa. Eu falei, cara do céu, 7 horas da manhã. Tá bom. Fui lá, sentei, daí ela fez um café para mim, um pão. Eu lembro até hoje, como um pão com queijo no micro-ondas. Daí ela perguntou se eu queria, daí eu falei, pode ser. Aí ela veio, fez ali, daí... Então, e ela me chamava de Dona Maria. Então, Dona Maria. Daí eu falei, então, Kátia, né? Aí eu falei assim, eu falei pra você que eu não vou falar nada. Daí ela, tudo bem, então. Daí daqui a pouco ela começou. Porque aconteceu isso na tua vida, porque você fez isso, porque você passou por isso, porque não sei o que, sabe? Tipo... Coisas específicas. Eu falei, que só específicas, que só eu sabia, sabe? Eu sabia e o Vanderlei sabia. E eu falei, caraca. Tipo, acho que Deus existe mesmo, né? Aí ela pegou e falou assim, daí ela disse assim, não, eu já sei tudo. Tudo, Cláudia. Tudo, Dona Maria. Você não precisa esconder, não precisa falar nada. Eu sei tudo. Eu falei, que bom, então, já que você sabe tudo, eu nem preciso falar mais nada, né? Daí ela veio assim, você é casca dura, você é difícil, hein? Eu falei, pois é, eu sou difícil.
Daí, você vai querer continuar me discipulando ainda, né? Eu falei, brinquei com ela assim. Ela, eu vou te discipular. E você vai mudar. É tipo assim, por bem ou por mal, né? Mas eles foram bênção na nossa vida, assim, sabe? Eles foram o casal que a gente mais... E não tinha como também nós fugir deles, porque eles moravam na frente, da casa que a gente morava e a gente morava atrás. Uhum. Então, pense, qualquer coisa... Foram discipulados à força mesmo. Meu Deus. Quando você gritava, eles já iam lá atrás. Não, a gente morou no mesmo terreno 7 anos, né? Nossa, então, ela me acompanhou tudo ali, né? Tudo ali. E daí depois quando a gente foi para outra igreja, daí o outro casal foi mais leve, daí era uma coisinha ou outra. E ao mesmo tempo eu acho que é o processo, né? Primeiro vocês precisavam receber esse jogo de corpo aí, vir com a mão forte em cima de vocês, em cima, e depois assim, vocês já entenderam, vocês já são filhos, já sabem o que vocês precisam fazer. Só é aquele discipulado que é para sempre. Para sempre. Todo mundo precisa, o Davi precisa. Sim. Né? Porque a gente não resolve nada sozinho pro resto da vida, né? E é igual a palavra da Adri ontem, né? Que a salvação é um processo. As coisas não acontecem, né? É um processo e a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, tem que caminhar. Sim. Então E eu não entendia, né? E também, assim, todo esse processo do discipulado com a pessoa que está sendo discipulada, também tem que ter o querer da pessoa. Sim. Eu acho que, de tudo, o querer também é importante, porque se você não estiver disposto a abrir o teu coração e ser tratado, é em vão a pessoa estar ali. Com certeza. Entendeu? É o tempo que a pessoa está perdendo, é o tempo que você também está ali, entendeu? Então, se você não tiver disposto a ser confrontado, porque você tem que ser confrontado para você mudar. Sim. Entendeu? Senão não adianta. Você tem que ser confrontado, entendeu? Você só vai mudar a tua atitude, o teu comportamento, a tua busca quando você é confrontado. Quando você se enxerga de verdade. Sim, né? Que daí você tá vendo, pô, mas realmente eu sou uma praga, né? Realmente o Vanderlei tinha razão. Sim! Imagina o Vanderlei com razão, meu Deus do céu, né? Mas que devia ser um anjo também. Só faltou as asas, né? Só. Mas não, a gente era terrível, gente, terrível. Eu digo que a gente sempre brinca, às vezes, com o Vanderlei, né? Com um casal ou alguma coisa assim, que se a gente foi transformado, e a gente precisa ser muito transformado ainda. A gente erra muito, a gente peca muito, a gente ainda falha em muitas coisas. Eu sempre brinco que se Deus fez tudo isso na minha vida e na vida do Vanderlei, Ele faz na vida de qualquer um. Basta querer. Basta dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero crescer. Porque muitas vezes a gente não quis ser confrontado, né? Muitas vezes a gente aceitou, né, por obediência e quis mudar, né? Porque às vezes as palavras eram duras, sabe? Tipo, às vezes era vontade de pular na goela do líder ali, do discipulador, entendeu? Porque o que eles vinham falar pra gente, a gente não aceitava, não aceitava, né? Não gostava. Então, até tinha esse casal que por último acompanhou a gente, ele dizia assim pra mim, né? Amém, o amém. Sabe? Tipo assim, sabe? Aí, muitas vezes, eu dizia assim, amém. Porque eu não concordava com o que ele dizia, sabe? Aí eu dizia, mas por obediência, eu vou no amém. Sabe? Então, tipo, e ele, né, hoje a gente brinca, mas ele diz assim, cara, você era difícil, Claudinha. Dona Maria, ele me chama de pimenta, ele diz, você é uma pimenta. Mas eles foram uns queridos, assim, e eles nos ajudaram muito, assim, nessa questão de crescimento e de transformação. Eu achei legal também quando você falou ali de quando você aceitou Jesus e daí logo depois você passou mal, né? Porque isso dá pra ver
claramente que é uma libertação, né? E muitas vezes a gente enxerga a libertação, quem é crente já vê a libertação só de um único modo, né? Aquela coisa, coloca a mão na cabeça, expulsa o demônio. E você vê que a libertação, ela se dá de vários modos. E o que se dá em todos eles é quando Jesus entra, aquilo que não corresponde, aquilo que não é do Senhor, ele sai, né? Sim. E eu vejo que quando você falou isso ficou muito claro pra mim, sabe? A partir do momento que você falou sim, eu acredito que foi a tua sinceridade ali, a partir do momento que você falou sim, eu quero Jesus, aquilo que não correspondia já saiu, né? E vem a libertação do Senhor. Porque eu digo assim, eu penso assim, que se eu acho que fosse para uma igreja que expulsasse o demônio, com certeza eu ia me manifestar. Porque, com certeza, né, vivia em pecado, né? Então, assim, a gente... Se fosse para um lugar assim, a gente é capaz de se manifestar, né? Mas nossa, eu sou grata por essas pessoas que me apresentaram Jesus, porque a minha vida já não foi fácil desde quando eu nasci. Então, a minha vida foi só um pouco de dificuldade em cima de dificuldade, né? Então, eu hoje ter, tipo, uma igreja, ter uma família, amigos, então... já é uma confirmação de tudo que Deus fez na minha vida, né? Porque a minha vida, tipo, se fosse para ver, eu nem era para estar aqui, né? Porque muitos livramentos eu tive também, né? Então, eu acredito que até esses dias o pastor comentou algo que perguntou, né? Quem tinha certeza que Jesus escolheu, né? E eu tenho certeza absoluta, 100%, que ele me escolheu. Porque eu estava perdida e assim, eu não lembro de alguém orar por mim ou de alguém apresentar Jesus, a não ser essas duas pessoas, sabe? Então, eu fui resgatada através da vida do Vanderlei. Até uma amiga nossa brinca que Deus fez aquela... que quando você fala que matou coelho com duas cajadas, uma coisa assim, sabe? Matou 2 coelhos com uma cajadada. Isso, então Deus ele trouxe o Vanderlei de volta e me resgatou, né? Sim. E eu tenho certeza que Jesus me salvou, me escolheu para estar junto com ele, né? Porque, com certeza, eu não estaria aqui hoje fazendo esse programa com você. E aí, vocês são de Curitiba? Você é natural de Curitiba ou é... Eu nasci em Prudentópolis. Então, eu sou prudentopolitana. Nossa, trava a língua. Dá pra ver que ela nasceu lá porque ela fala rápido. Se fosse eu já tinha... Não, e eu morei em Prudentópolis até meus... Eu não lembro bem, mas eu acho que até uns 7, 8 anos. Eu tinha um irmão, né? E daí ele faleceu. Até por um negócio que deu nele, deu em mim e deu nas minhas 2 irmãs. Então, a gente não sabe o que era... A gente hoje, pelo conhecimento que a gente tem pouco, né, que tenha tido uma meningite. Então, ele morreu, eu acho que eu tinha 8, eu sei que eu era 1 ano mais velha que ele. Então, ele morreu, e daí logo meu pai não quis ficar mais ali, por conta, acho que, da situação, né? Porque daí era interior, e daí ele foi velado ali na casa, e eu não vi o velório, nem eu nem minha mãe, porque daí a gente estava no hospital, né? A minha mãe estava grávida da minha irmã, a mais nova, e eu fui salva pelo patrão do meu pai por 5 minutos, que quando o meu irmão morreu, foi meia-noite, e eu estava lá também morrendo, e meu pai no hospital, né, com meu irmão, né, porque ele levou para o hospital, porque o meu irmão começou a variar, e ele levou, e interior tudo é mais difícil, né, não tem carro, não tem celular, não tinha nada, né. Aí meu pai levou, e daí nisso eu fiquei em casa, e daí a minha mãe acho que tinha meio que uma empregada, né. E daí ela chegou para o meu pai e falou assim, seu José, eu acho que o Luiz morreu. Aí ele ainda chamou a atenção dela, né? Aí ele falou assim, daí mexeu nele, ele já não respondeu, e daí nisso ele jogou meu irmão no ombro e levou ele pro hospital lá, né? Daí foi na casa de um vizinho e levou pro hospital. E daí eu lembro que o patrão do meu pai chegou na porta, assim, eu estava no chão, caída, sei lá, estava morrendo, certo?
E daí ele só falou pro meu pai assim, você quer perder mais um? E enrolem essa menina em algum lugar, alguma coisa, porque daí eu já não tinha mais roupa, sabe? Porque daí eu vomitava e, né? Aí eles enrolaram eu numa toalha, sei lá no que, e me levaram pro hospital. Eu sei que eles chegaram lá e eu não conseguia ficar de pé. Então eles me colocaram numa parede e eu caí no chão. E daí nisso eu já fui pro soro lá, e fiquei internada. Então eu e minha mãe não vimos o velório do meu irmão. E daí a gente ficou ali um tempo, né? Aí depois a minha mãe entrou em depressão, né? Virou alcoólatra, né? Então, daí foi uma fase mais difícil ainda, porque daí ela ia na casa de uma tia dela e bebia. E daí eu tinha que ir lá pegar ela, sabe? Daí eu não sei como é que a minha mãe não morreu atropelada, sabe? Porque daí era BR, sabe? Então, daí eu ia lá, juntava ela, sabe? Ficava braba com ela, brigava com ela, porque eu achava feio aquilo, né? Porque Você tinha quantos anos nisso? Eu acho que eu devia ter uns 8. Nossa, uns 8 anos. É porque logo que meu irmão morreu, né? Então, tipo assim, meu irmão, ela voltou para casa e já entrou, acho que em depressão, sabe? Porque ela se trancou no quarto, não queria mais saber da Jucimara, que é minha irmã mais nova, e daí ela começou, sabe? Dali ela ficou, acho que 2 dias no quarto, daí as vizinhas vinham e daí pediam para ela sair do quarto, que ela tinha que dar mamar para Jucimara, e dali ela já entrou no álcool. Então foi nesse 8, 9 anos, eu calculo, sabe? E daí ela bebia e caía nas valetas, e daí eu ia juntar ela, sabe? Daí eu brigava porque eu achava feio, eu falava, ai, tá louco, pelo amor de Deus, isso já é feio para homem, imagine para mulher, sabe? E foi por muitos anos isso. E eu tinha vergonha, porque, pensa, minha mãe era bêbada, era alcoólatra, né? E daí passou, e daí, assim, quando ela bebia, ela já mudava, sabe, o pensamento, o comportamento, sabe? Daí ela dizia que ia se matar, sabe? Então era terrível, terrível. Daí, às vezes, eu chegava em casa, assim, meu pai já... tua mãe já tá moiadinha, uma coisa assim, sabe? Que tava bêbada já, né? E daí foi. Aí meu pai resolveu vender ali a casa em Prudentópolis e daí foi para Ponta Grossa. Daí ali em Ponta Grossa eu morei até os 17 para 18, que daí eu fui para Curitiba, que daí lá eu conheci o Vanderlei. E aí vocês entraram e tal, e aí até conversava com ele, eu vou falar nesse sábado, mas não sei quando que vai sair o podcast, e ele deu uma resumida para mim do que aconteceu nesse período e foi loucura. Eu acho que é até interessante mostrar, contar para o pessoal se sentir à vontade, né? E como que você viu essa vinda de vocês de lá para cá, porque do jeito que ele me falou, eu falei, cara, isso é ir na fé. Deus sempre surpreendendo, né? Surpreendendo aqueles que acham que Deus nunca vai surpreender, né? A minha irmã, então a gente era da CCC, né? E daí a minha irmã veio para cá, né? Quando eles enviaram o casal para cá, né? Como missionários, não sei bem como é que era, se eram missionários, o que eles eram aqui. Depois foram pastores, né? Aí eles vieram e daí até no começo uma galera estava querendo vir junto, né? E daí uma da turma lá era a minha irmã, né? Mas a minha irmã também orou bastante para ver se era uma direção de Deus, né? Porque ela ia largar também lá trabalho, tudo para vir para cá. E daí ela resolveu vir para cá. Veio e com tudo, né? Malicuia. E daí a gente começou a vir passear na cidade, né? Vamos conhecer a União da Vitória, porque nós nunca, nem passou pela nossa cabeça que existia União da Vitória em Porto União, né? Tipo, aonde que fica isso, né? Aí ela veio para cá e a gente começou a passear aqui na cidade. E eu comecei a gostar da cidade, sabe? Porque era pequena, mais interior, mais tranquilo. E daí um dia eles estavam lá na igreja e daí começaram a passar, tipo, as fotos da igreja que seria aqui e tal, né? Como que seria, tal. E daí eu sentada assim, né? E o Vanderlei do lado, eu falei, Vanderlei, e se a gente fosse missionário lá? Tipo assim, sabe? Eu não entendia muito de missão, de missionário, né? A gente sabia que tinha os missionários lá da igreja que eram enviados e estão aí por aí, né? E daí eu falei assim, Cláudia,
não é bem assim também, né? Vamos se tacar lá para ser missionário, né? Eu falei, não, mas o que você acha, né? Sei lá. Vai que, né? Sei lá. Mas pensa assim, tipo, só foi um pensamento e eu abri a boca, né? Ainda falou assim, cara, você presta atenção, Cláudia, porque às vezes você fala umas coisas que, né? Daí eu falei, não, né? Acho que não é pra nós essas coisas, né? Vamos ficar quieto no nosso canto aqui. E eu trabalhava num consultório odontológico, né? E o Vanley trabalhava numa mecânica, lá numa oficina mecânica. E passou, eu falei aquilo e ficou. E daí a gente começou a vir passear para cá e tal, e vem, passeia, e daí a gente começou também ver a necessidade da igreja, né? E daí um irmão compartilha uma coisa, vem o outro compartilha outra, né, e tal, e a gente não podia se envolver, não podia se falar muita coisa, a gente só procura o pastor, conversa lá, se virem, vocês estão aqui, né? E daí a gente também começou a ver tipo, essas questões, e daí ver a questão de necessidade da igreja mesmo, sabe? De ajudar, né? E não é não ajudar, eu digo assim, nem ajudar, tipo, ministério, sabe? Essa coisa de cantar ou pregar, essas coisas, não, eu tô fora. Aí, mas assim, tipo, sabe, de limpar, de vir fazer um discipulado com uma pessoa, porque a gente, sei lá, a gente já tinha uma bagagezinha lá, né? Do tempo que a gente estava lá. E para ajudar mesmo, né? Pra gente, pra trabalhar todo mundo junto, assim. E daí a gente começou a vir e tal. Daí, num final de ano, eu falei assim, cara, vamos vir para cá, Brani? Mas vamos começar a orar, né? Porque eu não quero sair de lá, imagina de Curitiba, já estava lá. Não. Eu estava trabalhando, estava 7 anos já no trabalho, eu falei, não posso sair, pedir a conta assim, né, e vir. E daí a gente começou a orar e falar, Deus, se for da tua vontade, que a gente vá para lá, para ajudar, para estar lá com aqueles irmãos, então o Senhor vai preparar as coisas, né? E daí uma das coisas que eu falei assim para Deus foi, Deus, eu não posso ir para lá sem dinheiro, porque eu tinha que pagar aluguel aqui, né? Eu tinha que comer até eu arrumar um emprego aqui, algo, né? E eu falei assim, Deus, eu não posso ir para lá sem dinheiro. Então uma das situações que vai ser, se for da vontade do Senhor, é que eu vou pedir a conta para a doutora e ela vai aceitar. Caso contrário, né, a vida que segue. Daí passou, meu Deus, daí chegou domingo, a gente veio para cá, teve um evento, eu cheguei na segunda-feira e falei, doutora Giselda, então, eu queria ver com a doutora, porque a gente vai embora e eu preciso que, sei lá, a doutora consiga fazer um acordo comigo. Não, porque acordo não é de Deus, porque não sei o quê, porque ela era uma outra igreja. Aí eu falei, não, doutora Elisada, mas eu já vi e agora Agora tá na lei. Agora é lei, agora você pode fazer o acordo, né? Não, porque não, mas eu vou me informar. Eu falei, tá bom. Mas sabe aquela coisa assim, tipo, puxa vida, eu acho que não vai rolar lá, sabe? Aí fiquei um pouquinho assim triste, mas também sossegada. Eu falei, se não for para ser, não vai, né? Aí tá, daí passou outro dia e já nós assim, já um pouco triste, mas já contando, parece já que ia dar certo, sabe? E daí eu falei, cara, eu lá, Senhor, se não for da tua vontade, nós não vamos. Só vamos se ela fazer o acordo. E daí eu comecei a orar, eu falei, Deus, se for da tua vontade, a gente vai, se não for, não. Daí, de repente, ela chegou. Eu vi que eu consigo fazer o acordo com você, mas você tem que devolver a multa. Puxa vida, né? A melhor parte do bolo, né? 40%. A melhor parte do bolo eu vou ter que devolver, né? Sim. Aí eu falei, não vou devolver. Não vou devolver. Ou vai... Daí eu falava assim para Deus, ou é tudo, ou nem vou, né? Aí um belo dia, daí eu trabalhava no consultório e fazia diária lá, né? E daí um dia eu fui na casa de uma mulher, fazia uma diária para ela, que eu sempre digo que eu ia fazer diária, mas eu saía de lá mais ministrada do que trabalhando, sabe? Porque ela ministrava muito a minha vida só no conversando, tipo, eu limpando e ela falando do testemunho, contando coisa. E daí eu cheguei lá e ela começou a contar para mim que ela trabalhou numa empresa, que era uma empresa cristã também, uma empresa de pessoas cristãs, e ela também teve que fazer isso, sabe? Pedir a conta e ela teve que devolver os 40%, sabe? E ela também ficou, sabe, nessa briga com Deus, fala, Deus, não vou, e daí ela orando, Deus falou para ela, dá,
que depois ele, sei lá, um dia ele recompensaria ela, né? E daí ela falando ali, contando e tal, o testemunho dela, sabe? Falei, na hora, assim, eu falei, cara, eu vou devolver. Porque não é o dinheiro que vai me impedir de eu ir pra lá. Tipo, eu vou fazer o que Deus tiver que fazer, e assim, não vai ser os 40% que vai me prender. Eu vou devolver esses 40% pra doutora. Talvez ela precise mais que eu, né? Aí eu falei pra ela, doutora, eu vou devolver os 40%. Daí ela, então tá bom. Daí ela falou, então beleza. Cara, cheguei em casa, já começamos a montar as coisas. Eu já fui catando caixa, sabe? Procurando caixa, ia para um lugar, ia para outro, pegar caixa, já comecei a encaixar. O Vanderlei falou assim, mas Cláudia, mas ainda não tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo, vamos encaixar, vamos começar a declarar que vai dar tudo certo, vamos embora. E foi assim, daí eu comecei a encaixar as coisas. Daí nisso já a Cirlei falou pro Vanderlei que tinha uma vaga de emprego aqui para ele. Não conhecia nada, não sabia quem era. Aí ele... Tá bom. Aí parece que ele ia vir de volta para cá. E daí ele ia conversar com o cara, né? Para ver essa vaga de emprego, né? E daí deu certo. Ele daí já veio com a vaga de emprego. E eu já tinha feito todos os trâmites com a doutora, mas não peguei o dinheiro lá, né? Então daí o Vanderlei pediu a conta. Eu não tinha dinheiro. Nós estava com R$100, acho que no cartão, para vir de União para Curitiba, e aquela coisa, né? Tudo no limite. E nós fazendo a mudança e tal, e daí o Vanderlei veio, ficou 30 dias aqui, acho que é 30. E eu lá montando e desmontando as coisas lá em Curitiba, e guardando e tal, e o Vanderlei, e eu falei assim, caminhão, e agora caminhão para mudar? Meu Deus do céu, R$1.000, 1.000, 2.000, 3.000 para mudança. Eu falei, não tem. E assim, nós, tudo pela fé, sabe? Pela fé mesmo. Aí nós montando ali, e o caminhão quase encostando, e eu falei assim, Vanderlei, o caminhão não tá chegando, nós não temos R$1 no bolso, e assim, eu não vou pôr essa mudança de novo para dentro de casa. Se o caminhão vir e o cara não quiser aceitar... daí o Vanderlei queria dar celular e identidade. Eu falei, cara, quem que vai pegar a identidade e celular para uma mudança para a União da Vitória? Aí eu falei assim, eu não vou levar essa mudança para dentro da casa de novo, vai ficar na rua. Vai ficar na rua. Aí ele falou assim, Cláudia, nós não estamos até agora fazendo o que Deus está fazendo? Deixa Deus fazer as coisas, cara. Vamos confiar. Eu falei, então beleza, vamos confiar. Aí tinha um casal que era da nossa célula, né? E eles foram lá no dia da mudança, assim, sabe? E eu não sabia nada de valor de caminhão, de mudança, nada. E nem o Vanderlei, acho que também sabia, porque eu não sei o que ele tinha conversado com o cara. Aí esse casal chegou e falou assim pro Vanderlei, olha, a gente vai dar uma oferta para vocês começarem lá, né? Daí eu falei, Deus abençoe e tal. E correu pro banheiro, né? Pra ver o quanto que era, né? Tipo, meu Deus do céu, o que for, agora é lucro, né? Era justamente o dinheiro do caminhão, sabe? Do frete. Do frete. Justamente, sabe? Centavo por centavo. Aí eu falei, Cláudia do céu, nem te conto. Daí eu falei, conta então. Aí, conte, né? Daí ele veio assim, a Beth e o Luiz deram dinheiro. Justamente o dinheiro do carreto. Eu falei, não acredito, velho. Daí ali já, né? Aí eu falei, cara, Deus tá no negócio. Deus tá no negócio. E daí a gente veio. Caminhão aberto, só com uma lona por cima. Um calor. E eu taquei tudo. Até tem umas fotos lá no celular que esses dias a gente estava olhando, lembrando, né? Do dia que a gente saiu lá de Curitiba, sabe? Com tudo daquela mudança lá. E a gente chegou aqui em União e Deus só foi fazendo o que realmente Ele queria que a gente fizesse, sabe? Que Ele queria fazer na nossa vida, sabe? E daí eu aqui, depois de quase 10 dias que eu fiz o acerto, então até então a gente não tinha também muito, tipo, comida era, mas já tá a minha irmã que estava mais suprindo nossas necessidades, né, de comida, porque daí o Vanderlei estava recente no trabalho, ele não pegou acerto nenhum, porque daí ele pediu a conta e o cara não quis dar nada. E o meu acerto eu nem peguei lá em Curitiba, foi tudo por aqui que eu fiz e peguei tudo por aqui. Daí foi que a gente foi se suprindo e arrumando e pagando as coisas e comprando comida e tal, essas coisas. Mas em tudo
Deus foi suprindo, sabe? Então, eu digo assim que hoje, se a gente falar assim que porque Deus não supriu, cara, eu sou muito, muito jaguara, porque Deus supriu todas as necessidades, tudo, tá? Tudo, não faltou um dia na minha mesa o pão de cada dia, sabe? Em tudo ele foi suprindo. E daí, né, foi acabando o seguro-desemprego, porque daí eu peguei o seguro-desemprego, né? Aí foi chegando aqui outubro. Foi chegando outubro, e daí eu, né, ali, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, ali movendo e tal. Eu falei, pois é, Deus, né? Agora estamos aqui em União da Vitória, né? E meu seguro está acabando. Precisa do emprego. E agora, Jesus? Né? Preciso do emprego. E daí depois até, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, mas eu acho que você colocou limite e data para Jesus. Né? Porque eu tinha colocado assim para Deus. Eu falei assim, então, Deus, eu quero um emprego que seja até em novembro. Porque em outubro acaba e em novembro eu tenho que estar trabalhando. E daí eu falei, mas assim, eu falei, né, nas minhas orações, e eu sempre, quando eu vou fazer o meu devocional, eu não fico assim muito, eu fico falando com Deus como eu falo com vocês aqui, sabe? Cara, eu falo, Deus, puxa vida, né, fulano, ciclano, Beltrano, meu marido, assim, minha filha, aquilo, né, tenha misericórdia. Aí, eu comecei a falar, Deus, eu preciso do emprego. Tá chegando a data, né, Senhor? E assim, né, eu preciso do emprego. Quando foi em novembro, eu fui chamada para trabalhar no hospital. Nossa. Eu falei, Jesus, mas o Senhor é bom, né? Eu que não presto, né? Aí, trabalhei ali 1 ano. Obrigado, Senhor, pelo emprego. Mas eu quero um que não trabalhe final de semana. Porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, tudo, né? E o trabalho no hospital, eu não gostava. Não gostava. Mas as amizades faziam com que eu também ficasse ali, sabe? Porque eu fiz amizades boas com as meninas ali, sabe? Então, o serviço era... Meu Deus, né? Só Jesus na causa. Mas as parceiras de trabalho, né? As meninas eram muito divertidas. Então, o trabalho ficava assim, né? E eu ali, Senhor, obrigado pelo trabalho, mas eu quero um trabalho de segunda a sexta. Foi 1 ano certinho. Aí, quando foi final do ano de 2022 para 2023, a esposa do amor ali fez a proposta, né? Aí ela me mandou uma mensagem, me ligou, não lembro, e falou assim, Cláudia, quero fazer uma proposta para você. Eu falei, manda lá, né? Se for boa, eu aceito, senão também já vou ficar no meu trabalho, continuo aqui, até Deus abrir uma outra porta. Aí ela pegou e falou assim... é para trabalhar lá na empresa, assim, assado? Eu só não sei bem o salário, mas eu sei que não precisa trabalhar sábado e domingo. Eu falei, tô dentro. Tô dentro. Aí ela bem assim, mas eu vou te ligar no comecinho de janeiro, porque já era dezembro, ainda de festa, aquelas coisas nada, né? Eu falei, beleza, né? E vida que segue. Aí, quando foi janeiro e tal, eu já até tinha esquecido, né? Daí um dia eu lembrei, eu falei, puxa, mas a pessoa falou que ia me ligar e não me ligou, né? Acho que não deu nada lá. Não deu boa. Beleza, continuei ali falando, Deus, eu preciso de um emprego de segunda a sexta. Quando foi finalzinho de janeiro, ela me ligou. Então, Cláudia, é assim, assado, cozido e frito. Eu falei, mas tô pedindo a conta já. Tô indo no RH já. Aí, já conversei, daí eu já falei, né, eu topo. E daí eu fui, já pedi a conta lá no hospital. E daí já fui lá para essa empresa que eu tô. E, assim, não questionei salário nenhum, sabe? Eu estava indo só pela sexta e pelo sábado. Pelo sábado e pelo domingo, né? Aí cheguei ali, o horário é maravilhoso. O salário, meu Deus, nem se compara, né? E por mais, assim, que eu queria ir muito para a minha área, até fiz várias entrevistas aqui, mas não deu certo, os horários eram muito loucos, e eu falei, eu não vou ficar trabalhando até 8 horas, não, 9 horas também, né? Aí eu fui para lá, daí tô lá, até hoje. Até a princípio eu não tô orando para nada, né? Para mudar de emprego, tá muito bom lá ainda, né? Meus horários são bons, o salário é bom. Porque então... vai que, né, estão vendo, daí, lá, tá orando para sair. Tá orando para sair, já tá pedindo outro emprego. Não, mas por enquanto estamos lá, né? Então, a não ser que Deus queira me levar para outro lugar, para outra
outro setor ou voltar para minha área, né? Daí sim, né? Mas Deus, ele sempre surpreendendo, sabe? A gente não tem, assim, motivo nenhum para dizer que Deus não faz as coisas, que Deus não move. Ainda mais quando é a favor das coisas dele, sabe? Daí que ele... Sim. Nossa, daí ele faz o show, sabe? Daí ele faz um negócio maravilhoso, porque é da vontade dele, né? Sim. E quando a gente se deixa ser levado pela vontade dele, daí o mar abre, né? Sim. Aí o mar se abre, né? Mas é maravilhoso. Mas então, já caminhando para o final, teria mais alguma coisa para acrescentar? Algo que você gostaria de deixar dito para a galera, às vezes que está iniciando o caminho na fé, ou passando por dificuldades, não entender direito, o meu marido não está caminhando do jeito que eu gostaria, ou alguma coisa nesse sentido, porque é muito legal, assim, toda a história que você trouxe, porque a família caminhando junto é a coisa que eu acho que todo cristão quer. Quando ele olha assim e fala assim, o meu marido, a minha filha, o meu filho, a minha mãe, né? Daí vai englobar o cachorro, o papagaio, vai ser todo mundo, né? E toda a trajetória de vocês, com certeza vocês têm muita bagagem para você poder deixar aqui uma mensagem para esse pessoal. Então, em relação ao marido, a gente entrega para Jesus, né? Verdade. Entrega para Jesus porque, afinal de contas, ele é filho também, né? Sim. Então, o pai que dê conta do filho, né? Eu sempre dizia, nas minhas orações, eu falava assim, Deus, ele é teu filho primeiro. Antes de ser meu marido, é teu filho. Então, sei lá, conversa com ele, resolva com ele. Mas assim, claro, né? A gente brinca, né? Zoa aqui, mas tudo é um caminhar junto, né? Nunca foi só um, entendeu? Sempre um ajudando o outro, né? Porque às vezes a gente tá meio triste, desanimado, né? Às vezes, sei lá, daí vem um outro e puxa, né? Não, vamos lá, né? Tamo junto, olha, né? A gente sempre conversa com o Vanderlei, sempre fala o diálogo, né? O diálogo é importantíssimo ter, né? Porque sem diálogo não tem como você saber o que a pessoa tá pensando ou sei lá, ou quer fazer algo, né? O diálogo é importante em qualquer situação, seja no casamento ou em qualquer lugar, área de trabalho ou em qualquer lugar, o diálogo é importante. Se não tem diálogo, não tem conversa. Mas assim, sempre é bom estar junto e um levando o outro, né? E sempre estar conversando, olha, né? Uma das coisas que a gente mudou muito nessa questão nossa de casamento foi assim, eu cheguei para o Vanderlei e falei assim, olha, eu não gosto disso e disso, né? Então eu coloquei umas coisas que eu não gostava, que ele fazia, que me irritava, e ele colocou umas coisas que irritava ele, que eu fazia, né? E nisso a gente foi se ajustando. Alinhando, né? Alinhando, porque eu fazia coisas que irritava ele, mas eu não sabia que irritava ele, né? Sim. Então... É porque se não for falado... Né? E daí... Comunicação, né? Aí, então, a gente ia se ajustando. E claro, a gente falhou. Claro que falhou, porque não é da noite pro dia que muda, Sim. né? Vai mudando. Mas, assim, eu digo para quem está assistindo, e primeiro que compartilhe, né? Que siga lá o podcast. Mas eu digo que sem Jesus a vida é muito mais complicada, né? Eu sempre penso também, digo assim, com Jesus as coisas já tão difíceis, imagina sem Jesus, né? Sim. E eu acredito também que a fé, né? É muito importante você ter uma fé, você crer em Jesus e crer naquilo que Deus vai fazer. Né, porque se a gente também não cresce no que Deus ia fazer aqui em União da Vitória, né, nós como família, né, nós podíamos ter abandonado no meio do caminho, né, mas nós estamos crendo que Deus estava no controle, né, e está no controle ainda e está fazendo a vontade dele, né, e deixar e sempre estar com o coração aberto, né, com o coração, eu digo, ensinável, aquele coração humilde de receber as coisas, né. Seja ela uma palavra de ânimo, ou seja uma palavra de confronto, sabe? Você tem que estar
com o coração acessível às duas coisas, né? Sim. Ensinável, humilde para aceitar também uma correção ou algo do tipo, né? E sempre estar buscando em Deus, seja em tudo. Eu acho que em tudo que você for fazer, buscar Deus, né, no trabalho, na igreja, no discipulado, ou alguém que você queira ser discipulado, sempre está Deus. O que o senhor quer, o que o senhor quer fazer, para qual direção eu vou, eu acho que sempre Jesus, né? Jesus e Jesus, 100% na nossa vida. Show de bola. Eu acho que também uma coisa que dá pra ficar é abra o coração para o discipulado. Abra muito o coração importante. para o discipulado, porque discipulado ele é maravilhoso. Deixe os irmãos te ajudarem na caminhada da fé, né? Sim, porque o discipulado é muito importante, né? Porque é como a gente tem sido ministrado, né? A comunhão, o relacionamento, isso tudo faz parte do discipulado, né? Então, se você não tem comunhão com o irmão, não tem relacionamento, como que você vai abrir as coisas para ele, né? E discipulado é tempo, né? Tempo de qualidade, né? A gente sempre diz assim que discipulado é tempo de qualidade. É cura, é confronto, é alinhamento. Alinhamento, tudo, né? Se deixe discipular. Se deixe se discipular e abra o coração, irmão. Fique lá com o coração peludo. É isso aí. Beleza? Escutou essa? Então, mais alguma coisa? Não, acho que foi bênção demais. Foi ótimo, né? Foi. Tempo bom demais. Galera, então se você gostou e veio até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar. E a gente tem aí a nossa frase final para você provar que você veio até aqui. Isso aí. Qual que é a frase? Não seja um jaguara. Não seja um jaguara. Essa o meu irmão Caetano não vai escrever, porque ele é um jaguara. Beleza? Fechou, valeu, obrigado. Tchau, gente.